Coríntios 13, 1 a 13. Texto muito usado em casamento, né? Texto famoso do casamento, mas eu tenho que dizer, quando Paulo escreveu, ele não estava pensando em casamento. Quando ele escreveu esse texto, ele não estava pensando no matrimônio, no relacionamento de homem e mulher, mas ele estava pensando em como que uma igreja tem que funcionar. Como que uma igreja local tem que funcionar. Vamos ler. Verso 1, 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em partes, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Vamos orar? Nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Não está em nós a condição de amar ao Senhor. Não brota, não tem a sua origem, não é algo inato em nós mesmos. Nós só podemos amar uns aos outros e responder em amor, porque aprove ao Senhor nos amar, nos ensinar o que é o amor, derramar em nosso coração o seu amor pelo Espírito. Senhor, ajuda-nos a aprendermos a lição que Paulo quer nos ensinar nesse texto. E não caminharmos a mesma estrada que a igreja de Corinto estava caminhando. Trocando o que é permanente pelo que é passageiro. Ao invés de ser, a ênfase no fazer, instrua o nosso coração nessa noite. Ajuda-nos a amarmos ao Senhor verdadeiramente. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Tem uma propaganda dos anos 90, eu acho que você já deve ter até usado esse moto, esse slogan. Eu vou descrever a propaganda e logo você vai lembrar. Tem uma família sentada na mesa, a mulher chega com o que falta para o almoço da família. O esposo vira para ela e fala: amor, esse arroz está uma delícia, tem algo diferente no arroz? E ela responde o quê? É amor.
é amor. Aí a menininha está comendo e fala: mamãe, o picadinho está uma delícia. Aí ela vira e fala para a filha: não, filha, eu temperei com amor. Aí o menininho está comendo, né? Tamanho do Gustavo, o menininho do propaganda. Você procura no YouTube, legalzinho. Tem aquele aspecto de fita VHS, foi gravado. O menino vira para a mãe e diz: mãe, esse feijão está uma delícia. E a mãe vira e fala: olha, só tem feijão e amor. E aí nessa hora a empregada aparece assim no canto da porta e diz: fulano, acabou o amor. E era um pacotinho de Sazon, né? Sazon, todo mundo lembra disso, né? Quem ama tempera com amor. Mas na vida real é assim, quem gosta de cozinhar e cozinha, né, vai lá e faz a comida, a pessoa chega e fala: nossa, mas está uma delícia. A gente fala mesmo: não, porque eu fiz com amor para você, porque eu te amo. Eu fiz porque eu te amo, né? Então quando as coisas são feitas com amor, de fato tem um gostinho diferente. Tem um homem chamado A.W. Tozer, ele é um autor, já faleceu, mas está com o Senhor, e ele escreveu um livro chamado A Tragédia da Igreja, a Ausência de Dons. A tragédia da igreja, a ausência de dons. De fato, é uma tragédia para uma igreja local que não se edifica por meio dos dons. É uma ruína quando você vai para uma igreja e parece que ninguém ali presta para nada. Ninguém faz nada. Ninguém serve. Todo mundo igual aqueles passarinhos quando nascem. Você já deve ter visto como é que a mãe chega e como é que eles estão. E ela vai lá e põe na boca de todo mundo, mas eles não crescem. Pessoas da igreja que ficam com a boca aberta o tempo todo que passam, eles não avançam, eles não amadurecem, eles não crescem. E Tozer, um tempo atrás já, pode pôr aí talvez uns 40, 50 anos atrás, se eu não estou errado com o período em que esse livro foi escrito, ele já estava constatando naquela época que a igreja estava experimentando uma tragédia porque não existiam dons. Os dons nunca deixaram de existir, mas as pessoas nunca se interessaram por eles. Porém, muito antes de Tozer escrever sobre os dons e a sua ausência na igreja, Paulo escreveu sobre os dons e a ausência do amor no exercício deles. Antes desse autor, A.W. Tozer, escrever que a igreja estava passando por um tempo difícil, porque não existiam pessoas interessadas em exercer os dons de maneira bíblica, anos antes, uns 2000 anos antes disso, Paulo já estava escrevendo para essa igreja que a tragédia da igreja de Corinto era uma igreja que não exercia os dons com amor. Tudo o que temos de pernicioso e perigoso para prejudicar a vida de uma igreja local jaz na falta de um amor. Qualquer problema que nós possamos traçar numa igreja, e todas as igrejas têm problema, por mais que nós possamos ver os sintomas, a causa, o diagnóstico sempre terá esse vírus ou essa raiz: falta de amor. Por falta de amor a Deus, tudo de ruim acontece na igreja. Qualquer falta de virtude está nessa categoria. Não há amor. Tudo que temos de pernicioso e perigoso para prejudicar a vida de uma igreja local jaz na falta de amor. Tanto a Deus, que resulta no amor ao próximo. Quando nós vemos alguém que não está amando um próximo, o que está acontecendo é que de fato ela não ama a Deus, e isso está resultando no seu trato com o próximo. Não existe ninguém que possa sentar e guardar no seu coração a seguinte ideia: eu amo a Deus, mas eu não dou a mínima para quem está ao meu lado. Essa pessoa engana-se a si mesma. Buscar o caminho sobremodo excelente é primordial para a verdadeira maturidade e espiritualidade cristã e o crescimento da igreja local. Note que o verso 31 do capítulo 12, em algumas Bíblias, ele vai estar bem próximo do versículo 1 do capítulo 13. Ele vai estar até debaixo do título do capítulo 13, que diz assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. O tema da nossa mensagem é esse:
o caminho sobremodo excelente. E nós vamos repartir em 3 partes, tá bom? Primeira parte hoje nós vamos ver até o versículo 3. A necessidade do amor. Depois, se Deus permitir, semana que vem, do versículo 4 ao versículo 7, nós vamos ver a excelência do amor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não isso, o amor não aquilo. E se Deus permitir, depois do carnaval, nós vamos chegar, vamos dizer assim, na parte mais complicada e na disputa teológica da permanência do amor. A eternidade do amor e a transitoriedade dos dons. Tá? Então nós temos 3 partes para meditar. E eu incentivo você a não perder nenhuma dessas. Não perder nenhuma dessas partes. Então qual é a grande ideia do que nós vamos meditar hoje nesses 3 primeiros versos? Com amor e em amor é como serviremos verdadeiramente a Deus e aos outros na igreja. Somente o amor edifica. Com amor e em amor. É a única, vamos dizer assim, é a única esfera onde você não pode ter dúvida e onde você não terá nenhuma dúvida que você está sendo verdadeiramente útil para Deus e para o seu próximo. O amor é o único instrumento que Deus nos dá para crescimento, tanto nosso quanto do nosso próximo. Lembra 1 Coríntios 8:1? O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então, dentro nesses 3 primeiros versículos, o amor é o caminho sobremodo excelente por causa da sua necessidade. É necessário amar. Não é facultativo, não é opcional, não é uma questão de quero ou não quero. Amor é uma necessidade. Assim como você e eu precisamos de ar, precisamos de água para sobreviver, nós precisamos do amor para servirmos a Deus e sermos úteis na igreja local. Vamos ler os 3 primeiros versos novamente, 1 Coríntios 13, 1-3. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Antes de entrarmos na necessidade do amor, eu quero novamente situar por que Paulo está falando isso a essa altura da carta. O que é pregação expositiva? Pregação expositiva é nós identificarmos a ideia central do texto e expor. Tá? O que deveria ser, o que era importante para a igreja de Corinto saber, é importante para qualquer igreja em qualquer época saber. Então, a nossa tarefa é identificar o pensamento central de Paulo e quebrar esse pensamento em pontos de maneira que fique memorizável para cada um de nós. Então, o ponto central do capítulo 13 não é debater quando profecia e quando língua cessará. Não. Qualquer um que se aproxima desse texto, do capítulo 13, pensando que ele se resume a isso, vai andar no mesmo caminho que a igreja de Corinto. O ponto central do capítulo 13 é os espirituais, que é o problema da igreja de Corinto. A igreja de Corinto não era uma igreja espiritual, era uma igreja carnal. Lembra 1 Coríntios 3, versículo 1? Eu queria escrever a vocês como espirituais, mas vocês são carnais, são como crianças. Depois, no capítulo 6, ele fala de 2 irmãos disputando diante de juízes ímpios, incrédulos. No capítulo 11, ele fala que na ceia haviam grupos, haviam rixas, pessoas não esperavam umas pelas outras para comer. Os ricos guardavam para si, outros iam para encher a cara mesmo, para cair de bêbados.
No capítulo 1, Paulo fala que, olha, eu estou sabendo que vocês estão em contendas, em brigas, e dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu sou de Cristo. E esta igreja, aos olhos deles mesmos, eles se achavam os melhores cristãos, os mais espirituais da face da terra. E Paulo está corrigindo isso. Então, no capítulo 12, ele diz assim, quanto aos espirituais, eu sei que algumas traduções trazem quanto aos dons espirituais, mas eu vou preferir essa tradução. Quanto aos espirituais, e Paulo está querendo mostrar o quê? Como que é uma pessoa verdadeiramente espiritual? Então no capítulo 12 ele mostra que uma pessoa espiritual só pode ser espiritual se pelo Espírito Santo ela confessar Jesus como Senhor. Depois ele mostra que uma pessoa espiritual ela é útil para a igreja, porque ela é direcionada pelo Espírito, e ela sabe qual é a natureza dos dons. Na outra metade do capítulo 12, Paulo mostra que uma pessoa espiritual entende qual é o seu papel no corpo de Cristo. Ela entende que ela foi colocada ali pelo Espírito, ela entende que ela tem uma função dada por Deus, e ela quer desempenhar essa função. E aí no capítulo 13, Paulo diz o seguinte, ainda que você entenda tudo isso, se você não fizer em amor, é inútil. Se você não servir em amor, é inútil. Por isso, o caminho sobremodo excelente que Paulo está tratando aqui é o amor. E Paulo ele mostra 3 aspectos da superioridade do amor. Por que os coríntios deveriam buscar ser pessoas de amor do que simplesmente disputarem dons? Haviam disputas. Capítulo 14, que é o que nós vamos ver talvez daqui 2 ou 3 semanas ainda, se Deus permitir, o que nós vamos notar é que Paulo está regulamentando o uso de profecia e o uso do dom de língua. Por quê? Havia uma disputa. Quem era mais do que o outro ali? Então, dentro dessa primeira etapa, o que é importante nós meditarmos hoje? Por que o amor é o caminho sobremodo excelente? Primeiro, porque é necessário. Nessa caminhada com Deus, é necessário caminhar em amor. E ele vai mostrar 3 situações aqui. Primeiro, o amor é necessário para que façamos sentido às pessoas. Se nós não amarmos, nós não faremos nenhum sentido para quem está ao nosso lado. Olha o verso primeiro, ele vai usar 2 metais aqui e ele vai fazer uma ilustração. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa, como o símbolo que retine. E vocês vão notar que no capítulo 13, Paulo ele vai tratar especificamente do dom de profecia, do dom de línguas e o dom do conhecimento, mas praticamente profecia e línguas, que é o que ele passa a regulamentar no capítulo 14. Então, o que Paulo não está dizendo aqui? Ele não está dizendo que ele fala a língua dos anjos. O que mais nós temos hoje é essa confusão do dom de línguas, em que as pessoas ficam de uma maneira estática, proferindo sons sem sentido nenhum e dizendo que elas estão falando a língua dos anjos. Paulo está usando aqui uma linguagem, 2 tipos de linguagem. Primeiro, a hipotética, ainda que eu fale, e a questão da hipérbole. Por mais que eu fale a língua dos homens, e a ideia de falar a língua dos homens não é somente o idioma, mas é a qualidade, o tipo de discurso, por mais eloquente que eu seja diante dos homens, e ainda que eu tenha uma linguagem superior que é a dos anjos. E se você olhar na Bíblia, toda vez que os anjos aparecem falando, nós entendemos eles. Quando os anjos falaram com Abraão, provavelmente eles falaram em hebraico, porque Abraão entendeu. Quando o anjo falou com Josué na entrada de Canaã e desembaiou a espada, Josué chegou e perguntou para ele em hebraico: és tu dos nossos ou tu és um dos que nós vamos derrotar? E ele desembaiou a espada: não, eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Naquele momento Josué se prostra. E a ideia é: não sou eu que tenho que tomar lado, você tem que saber qual lado que você está. Eu vim trazer o juízo de Deus. Todos os anjos que aparecem, eles aparecem falando a língua dos homens, e não os homens falando a língua dos anjos. Não existe tal coisa como o que é proferido aí nas igrejas como língua dos anjos.
Mas o que Paulo está falando aqui sobre o dom de línguas é o seguinte: se eu exercer esse dom sem amor, eu não farei sentido às pessoas. Eu não farei nenhum sentido às pessoas. Eu serei como um metal que fica se batendo, 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 batendo e não faz sentido nenhum. Paulo está trazendo o uso dos dons de fala que eram que estavam em evidência na igreja e estavam sendo mal administrados pelos coríntios. No capítulo 14 ele coloca parâmetros para o uso do dom de línguas, que é o quê? O que é o dom de línguas? É a capacidade de falar outro idioma não aprendido. Atos 2 foi isso, aqueles discípulos falaram em outros idiomas sobre a grandeza de Deus, e não é algo diferente disso. Eu sei que lá em 1 Coríntios 14 vai falar que aquele que fala em línguas fala mistério. E as pessoas estão vendo? É algo que não é língua humana, mas não é fala em mistérios, como em mistérios fosse a maneira como se fala. Fala mistérios porque o que está sendo falado não foi revelado. É um assunto que não foi expandido e por isso está encoberto. É um mistério. Tá, mas isso é mais para frente, nós vamos tratar isso depois. Porém aqui ele trata da essência do uso deste dom, que deve ser em amor. Os que sem amor manifestavam-se no uso desse dom não faziam sentido aos demais. Por isso que ele fala que se ele falasse a língua dos homens e dos anjos sem amor, e ele usa duas ilustrações: serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Poderíamos comparar o bronze a um sino e o símbolo ao prato, instrumento de percussão usado nas baterias de orquestra. Se você já viu uma bateria, você sabe que tem aqueles pratos. O prato é usado com muita discrição, apenas para dar o ritmo. Na orquestra ele não pode sobressair, não aparece tanto. Dificilmente o prato faz o solo, mas serve apenas como acompanhamento. O amor é a verdadeira melodia do cristão. Não aparece, é discreta, mas muito eficaz. Então esse é o primeiro pensamento. Por que o amor é necessário? Porque através dele nós podemos fazer sentido às pessoas. O dom de línguas aqui é apenas um pretexto para qualquer outro dom. Eu tenho o dom do ensino. Se eu não ensinar por amor a vocês e por amor a Deus, não farei sentido a vocês. Qualquer dom administrado sem amor não tem sentido. Qual é o segundo pensamento sobre a necessidade do amor, por ele ser excelente? O amor é necessário para nós fazermos sentido às pessoas, mas também o amor é necessário, pois é ele quem nos define e não os dons. É o amor que define o nosso caráter e não os dons. Olha o versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Ele está tratando da essência do caráter da pessoa. O que eu sou? É o que eu faço que define quem eu sou, ou é quem eu sou que define o que eu faço? Além de ser necessário para fazermos sentido às pessoas, sem o amor, nada seremos. E aqui ele parte para o dom de profecia. Primeiro ele fala do dom de línguas. Ainda que eu pudesse falar todas as línguas, ainda que eu pudesse exercer esse dom de uma maneira mais absurda possível, se não fizer com amor, não farei sentido a ninguém. E aí ele diz, olha, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, e aqui pode-se dizer também da seguinte maneira, ainda que pelas profecias eu tenha a capacidade de mergulhar nos mistérios de Deus, porque o que é a profecia? É um mistério sendo revelado, é um mistério sendo anunciado. Os profetas chegavam e anunciavam algo que estava encoberto. Ainda que eu tenha essa capacidade,
de mergulhar nos mistérios de Deus, ainda que eu tenha todo o conhecimento, ciência, ainda que eu tenha fé a ponto de transportar montes, e aqui provavelmente Paulo está fazendo menção do que Jesus falou, tá? Se você tiver fé como de um grão de mostarda, você poderá falar a esse monte, sai daqui e vai para lá. Mas, se eu não tiver amor, nada serei. Eu posso ter uma Ferrari, mas se eu não tiver gasolina, eu não posso fazer nada. Tá? Eu posso ter 1 milhão no banco, mas se eu não saber assinar meu nome e não tiver nem digitais para inútil. Pense em qualquer coisa, mas que você não pode usufruir se não tiver algo extremamente essencial. Quantas pessoas vão ouvir de Jesus: eu nunca vos conheci? E essas pessoas vão chegar, e Jesus ele está revelando um mistério, algo que vai de fato acontecer. Pessoas vão chegar diante dele no último dia e vão querer justificar serem filhos e filhas de Deus porque fizeram coisas sobrenaturais. Em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expelimos demônios, em teu nome nós fizemos milagres. Quanto poder esteve nas nossas mãos? E Jesus vai dizer: nunca os conheci. Não sei quem são vocês. Vocês nunca permaneceram na vontade do meu Pai. O amor é o que nos define. Nossa espiritualidade e maturidade e identidade cristã não está no uso dos dons, mas na prática do amor. Eu já pude conversar com pessoas que estavam extremamente tristes e desanimadas por não falar em línguas, por exemplo. Mas era um bom esposo, uma boa esposa, uma pessoa fiel à igreja local, mas porque ela não tinha essa característica que muitas pessoas usam e julgam ser essencial para a vida cristã, elas se sentiam menos, de segunda categoria. O que Paulo está tratando para a igreja de Corinto, que nós também precisamos prestar atenção, é o seguinte: a pessoa madura não é o que faz, é o que é. A pessoa que cresceu espiritualmente, a pessoa que avançou na semelhança com Cristo, não é aquela que faz muita coisa, é aquela que é amor, como Deus é amor. Nós vamos ler pelo menos aqui três textos. Primeiro, João 13:35. Evangelho de João, capítulo 13, verso 35. Paulo está tratando o caráter da igreja, a essência daquele pessoal. João 13:35, olha o que Jesus diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Que sois, que vocês são. 1 de João 3:10. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 10. Esse é mais pesado. 1 João 3,10 diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Qualquer pessoa que não ama e tem por estilo de vida o ódio, porque o contrário do amor é o ódio, é um filho e uma filha do diabo. 1 João 4:7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus.
1 João 4, 16 a 21. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, ama a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento: que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Porque o amor é sobremodo excelente? Porque é Ele que faz com que porque é Ele que nos dá poder de fazer sentido às pessoas, e porque o amor é que define quem somos diante de Deus. E terceiro e último pensamento: o amor é necessário, pois é Ele quem atribui o verdadeiro valor em todas as nossas ações. Tudo o que nós fazemos só tem valor se for feito em amor. Isso é das coisas que são valorizadas a partir do ouro, né? Quanto que vale um peso de ouro, tal, barris de petróleo, né? Para Deus, nossas ações só têm valor se forem feitas em amor. Paulo vem tratando, ele trata aqui, voltando para 1 Coríntios 13, as coisas de maneira bem exagerada, fazendo uso de hipérboles para enfatizar o seu ponto. Nada é mais absoluto que o amor. O amor está acima de tudo. Por maior que seja o ato de alguém, se não for motivado por amor, é vão. E ele cita aqui, por exemplo, no versículo 3, ainda que eu distribua todos os meus bens. Jesus falou para o jovem rico: quer vir após mim? Mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Conhece os mandamentos? Marcos 10, 17. Não matarás, não furtarás, honra pai e mãe. Não, tudo isso eu tenho feito desde a minha meninice. Jesus vira para ele e diz, amando-o, e diz, apenas uma coisa te falta: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e então segue, e terás um tesouro no céu. E o texto diz que aquele jovem, sendo muito rico, ele se entristeceu porque tinha muitas posses, e ele não fez o que Jesus disse. Mas aqui Paulo está dizendo alguém que pode fazer isso, alguém que possa ser extremamente filantrópico, altruísta, né? Legião da boa vontade. Eu tenho, vendo e vou fazer voto de pobreza agora, vou ser um São Franciscano. Paulo está dizendo, se isso não for motivado por amor, para Deus não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Depois ele cita uma segunda questão: ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Tem alguma tradução que está diferente? Ao invés de queimado, a ideia seria mais ou menos, ainda que eu entregue o meu corpo, e isso eu faça por orgulho. Não tem nenhuma tradução que traz isso. Porque a ideia de queimar aqui no original está muito próximo do orgulho, de se gloriar. E era uma coisa que Paulo fazia diariamente, né? O corpo dele estava sujeito a ser entregue ou ser massacrado pelo amor à obra. Alguns comentaristas colocam dessa maneira, mas a ideia de Paulo aqui é o seguinte: você pode dar o seu corpo, mas se a sua alma não for motivada por amor, é inútil. Entende a profundidade do que Paulo está dizendo aqui? É a mesma coisa que o seu corpo está aqui e a sua alma não está aqui. Você veio à igreja, mas a sua mente, o seu coração não está aqui. Amarás o Senhor teu Deus de
todo o teu coração, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento e de toda a sua alma. Feitos, realizações, coisas físicas, elas podem ser feitas de maneira oca, vazia. Essas coisas, e Deus e somente Deus tem o poder de perscrutar isso. E é isso que vai acontecer no tribunal de Cristo, o útil e inútil que fizemos nesse corpo. Se nós não realizarmos do pequeno ao maior, permeado ou recheado com uma alma que ama a Deus, é inútil. Você veio hoje por amor? Ou você veio porque tinha que vir? Você veio porque não queria ficar com a consciência pesada? Ou você veio porque você ama a Deus? Teu corpo está aqui, mas onde está a sua alma? É isso que Paulo está falando para a igreja, é isso que Paulo está falando para nós. Somente o que for feito em amor será proveitoso tanto para a pessoa quanto para os demais. Paulo diz: se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Quem ama sempre é beneficiado. Quem ama Deus sempre tem benefício para si mesmo e sempre tem benefício para o próximo. Então o que nós vamos aplicar dessa primeira etapa? Hoje foi só a primeira parte, semana que vem nós temos sobre as excelências do amor e depois sobre a eternidade do amor. Os dons vão acabar, o amor vai permanecer. E Paulo está falando para a igreja: não briguem pelo que é transitório e passageiro. Se vocês querem experimentar o que de fato é eterno, amem. Caminhem em amor. O amor é eterno. Então vamos às aplicações aqui. Primeiro, a fim de realizar atos de amor, é necessário ser uma pessoa de amor. A qualidade de nossas ações são ecos da qualidade do nosso caráter. Antes de pensar em fazer, preocupe-se em ser. A qualidade das nossas ações são ecos da qualidade do nosso caráter. Nós precisamos ter o caráter de Cristo. Nós já temos a mente de Cristo. E nós estamos sendo moldados e transformados à imagem de Cristo. É isso que Romanos 8:29 diz. E os que de antemão conheceu, a estes predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. O que você é diante de Deus? Só você e Deus sabem. Você é uma pessoa de amor? Então você poderá realizar atos de amor. Segundo, o que nós podemos extrair e aplicar para nós sobre a excelência do amor, porque o amor é necessário para servirmos a Deus e o próximo. A fim de agir em amor, é necessário conhecer o amor. Deus é amor. Se você não conhece a Deus, você não tem como amar. E você não tem como fazer nada em amor. Você conhece a Deus e Deus conhece você? Você tem um relacionamento pessoal com Deus? Há 3 níveis com Deus. Se você nota nos evangelhos, nós temos aqueles que são pessoas que veem Jesus de longe. Nós temos aqueles que estão próximos a Jesus. Nós temos também aqueles que são íntimos de Jesus. Tem a multidão que ficava longe. Tem os discípulos que estavam perto, mas dentre os discípulos tinha um que colocava a cabeça no peito de Jesus, que era íntimo de Jesus. Você conhece a Deus? Porque se você conhecer a Deus, você conhece o amor e você pode amar. 1 de João 4,16 nós lemos: Deus é amor. Mas em Mateus 7,23, Jesus fala: e naquele dia eu lhes direi explicitamente:
apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade, porque nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Terceira aplicação. Lembre, Paulo está tratando no capítulo 12, 13 e 14 sobre o que é ser uma pessoa espiritual. Esse é o foco do pensamento de Paulo. Como que eles deveriam buscar espiritualidade de fato? O que é ser espiritual? O ser espiritual é medido não pela quantidade de dons que podemos exercer, mas pela qualidade com a qual exercemos os nossos dons, a saber, amor. O homem espiritual, a mulher espiritual, é aquela e é aquele que ama. É a pessoa que ama. Paulo estava trabalhando a profunda necessidade daquela igreja. Deixar de serem carnais e infantis. Lembra no capítulo 3? Eu queria falar a vocês como espirituais, mas tive que falar como carnais. Vocês são crianças, vocês brigam. Vocês disputam. Coisa de criança viver brigando. Eu não estou experimentando isso com a Sofia e a Liz ainda, elas estão bem amiguinhas. Né? Mas não está naquela fase de toda hora ter que separar as duas. Eu acho que vai chegar logo, porque são pecadoras. Uma hora ou outra eu vou ter que ser o apaziguador das duas. Mas agora elas estão bem unidinhas. Mas nós sabemos que a briga constante, a implicância constante é reflexo de alguém que não é maduro, de alguém que não cresceu. Tudo incomoda, tudo reclama, tudo isso, tudo aquilo, e a pessoa ela não consegue lidar com dificuldades. Ao invés de buscar de Deus sabedoria para como transpor, a boca se desboca em murmurações e contendas e rixas. Paulo estava trabalhando a profunda necessidade daquela igreja deixar de serem carnais e infantis para serem espirituais e adultos. Eles só poderiam ser espirituais e adultos caso vivessem em amor. Mas uma aplicação, essa é a penúltima. Viver debaixo da direção do Espírito Santo é o meio pelo qual seremos espirituais. Não há como ser espiritual sem direção do Espírito Santo. Pelo Espírito, o amor de Deus é derramado em nossos corações. Romanos 5:5. Ora, a esperança não... eu tinha decorado isso. Puxa. Então, para não falar besteira, vamos lá. Romanos 5:5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi outorgado. O amor de Deus é derramado, não é colocado, é transbordante em nosso coração por meio do Espírito que nos foi dado. Então, somente caminhando pelo Espírito você pode transbordar desse amor. Mas não para aí. Somente pelo Espírito podemos amar. Gálatas 5:21. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quanto a essas coisas não há lei. Mas o fruto do Espírito é amor. E uma das maneiras de olhar o desenrolar do fruto do Espírito é: quem ama é alegre. O fruto do Espírito é amor, alegria. Quem ama e é alegre vai viver brigando com as pessoas? Não, essa pessoa é pacífica. Amor, alegria, paz. E uma das características da pessoa que tem paciência é porque ela ama, é porque ela está alegre e porque ela é pacífica. Amor, alegria, paz, longanimidade, que é paciência. E aí você pode fazer a matemática depois.
no versículos 21 e 22 de Gálatas. Um depende do outro. Não existe alguém que possa ser benigno se não amar. Não há quem possa exercer domínio próprio se não for motivado por amor. E por último, meditemos essa semana na pergunta que Jesus fez a Pedro. João 21:15. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15. Até o verso 17. Quando você ouvir a palavra, o nome Pedro, coloque o seu nome. Jesus está perguntando para você agora. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que os outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. O texto de hoje tem que ser finalizado com essa pergunta: Tu me amas? Tu me amas? É isso que define quem você é para Deus. Vamos lá. Senhor, não está em nós a capacidade para amar. É um presente do Senhor, é um dom do Senhor. Ainda que não seja algo natural nosso, mas o Senhor nos deu o Teu Espírito. Nós temos o Teu Espírito. Todo aquele que confessa Jesus como Senhor, pelo Espírito, tem o Espírito. E por isso somos indesculpáveis. Não é uma questão de não poder, já é uma questão de não querer. Não colará diante do Senhor a desculpa: Senhor, eu não consigo amar. Se temos o Teu Espírito, é uma questão: nós queremos amar, porque está ao nosso alcance pelo Teu Espírito. Ajude-nos a sermos espirituais, vivendo em amor. Desta maneira, esta igreja será uma bênção, eu serei uma bênção, cada um aqui será uma bênção diante do Senhor. Ajuda-nos nessa semana a realmente não deixar essa mensagem somente aqui e agora, mas isto, vez ou outra, voltar aos nossos corações durante essa semana. Quem somos nós diante do Senhor? É em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. E até semana que vem, que assim o Senhor promete.